o assunto que abrimos é relacionado a milho e soja, comercialização no Brasil. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Roberto Carlos, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. E olha, nós temos acompanhado os números que vão sendo apresentados nos estados. Mato Grosso do Sul e Goiás começaram já a colheita de milho, Mato Grosso vem bem mais adiantado e é por lá mesmo que os produtores têm reclamado muito dos valores que vão sendo negociados com o milho e muitos têm relacionado isso a custo de produção. Então, começando a nossa conversa pelo milho, como é que você avalia este momento, né? O que se teve de impacto de custo para a produção desta segunda safra de milho e como que vem essa comercialização no momento. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde, é um prazer estar com você e com todos os ouvintes do canal do Boi. Realmente é um momento em que a gente está vivenciando aí uma super safra de milho, né, safrinha. Quando a gente fala em termos de relação preço-custo, eu te diria que em todas as regiões do país hoje os preços estão inferiores aos custos de produção. Então isso traz um incômodo muito grande, tá certo? E é lógico que é uma preocupação muito grande com o produtor, porque ele está exatamente no seu início de... Eu diria que sim, nós estamos com 20%, pelo menos são os números que nós recebemos aí do começo da semana, algo ao redor de 20% colhido a nível de Brasil, e onde está mais acentuada é exatamente no Mato Grosso, onde a colheita já supera 40%, que é sempre a primeira colheita de safrinha que nós temos, e que ela deve ser concluída toda no mês de julho ainda, né? Então, enquanto os outros estados ainda um pouco precoce, Paraná não chega, acho que a 5%, Mato Grosso do Sul também muito pouco, Goiás, São Paulo praticamente ainda não andou, então, enfim, Minas começando também um pouco. Nós temos aí realmente um momento em que vai começar a pressão, inclusive, da colheita, e com as questões que a gente tem visto, algumas preocupações com falta de espaço, que a gente já tem visto isso todos os anos, né? E esse ano talvez seja mais acentuado ainda. Essa acentuação das questões logísticas e falando de preço, né, o produtor sabia que quanto mais entrarmos dentro da colheita, maior pressão negativa há sobre os valores do milho. Mas a questão logística, ela tem essa pressão e a disputa com a soja, até porque a soja vem também de uma safra recorde brasileira. Tem um produtor que segurou mais a oleaginosa para a comercialização, ainda tem muita soja para ser negociada no país e todo esse volume de milho agora. Mas ela compete na situação, né, que a gente coloca dos armazéns e pode competir também com soja, até por conta desse atraso, com soja nos embarques, ou seja, nos portos brasileiros. Como é que você vê essa relação, Roberto Carlos, para este segundo semestre? Então, na verdade a gente até está vendo um movimento por esses dias agora do produtor comercializando mais a sua soja, aproveitando os preços, né, em função do que... Tivemos aí um período preocupante com seca no desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Agora as chuvas até voltaram, mas vamos ter perdas, né? E culminou, na verdade, com o relatório da última sexta-feira de estoques trimestrais, que mostraram reduções tanto no milho como na soja, esperado em relação ao que era o ano passado, no mesmo período do ano passado, e onde nós tivemos também acho que foi uma surpresa muito grande para todo o mercado. Ninguém esperava que nós teríamos um relatório da forma como foi divulgado, e é o que nós temos, onde nós tivemos uma redução diária de quase 5% da área de soja, que era previsto entre 31 de março, e também um aumento na área de milho em quase 3% daquilo que era esperado em março, né? Então, foram surpresas, foram números que o mercado realmente não esperava, se esperavam um pouco acima para as duas culturas, ou um pouco abaixo, mas não assim. Milho disparou o plantio e soja com uma redução significativa diária. Nós vamos ter que ver depois esses próximos passos, né? Agora, para o produtor, né, o que a gente vê que a questão logística, ela está pesando desde o final do ano passado, né? Nós viemos já com o milho
atrapalhando o programa de soja no início do ano, tá certo? E onde a gente tinha realmente uma clareza de que nós teríamos uma grande produção de soja. Depois, agora, nós estamos tendo grandes volumes de soja, tivemos o programa de soja nos portos, e agora começamos o programa de milho, onde nós já temos em line-up já 7 milhões de toneladas. Esse mês aqui já é esperado algo ao redor de 7 milhões de toneladas de milho na exportação, e a soja alguma coisa ao redor de 9 milhões de toneladas, 9 milhões e meio de toneladas. Então são dois produtos que vão seguir junto. Pelos meus números, considerando que aquilo que nós esperamos para o mês de julho, nós ainda teremos daqui até o final da campanha da soja, algo ao redor ainda de 27 milhões de toneladas a sendo exportadas, né? Junto com o milho, com um programa muito forte do milho. Então, assim, num resumo, eu acho que nós não estávamos ainda preparados na questão logística, tanto interna, né, como no escoamento de portos, para uma safra de milho e soja que as duas juntas chega a 300 milhões de toneladas. Então, nós vamos ter algumas preocupações, alguns problemas aí para frente com relação a essa questão. A gente vê que já temos atraso nos embarques do milho, em função que nós temos um grande volume de soja. Então, isso vai ser uma tônica que eu acredito que nós vamos ver ao longo desse semestre. Carlos, e você lembrou muito bem os últimos números que foram apresentados, e aí a gente pode colocar essa visão que se tem hoje sobre os juros futuros norte-americanos, que acaba trazendo um impulso para que o dólar fortaleça frente à real, isso forma preço para a soja e também outros produtos. Temos também esse relatório da sexta-feira, que foi muito positivo, o relatório de áreas, mostrando que estava se trabalhando com projeções com uma área maior do que ela é de fato, que foi cultivada para os norte-americanos. Além da perda de qualidade de lavoura nessa última segunda-feira, no acompanhamento esse último relatório. Isso destravou um pouco mais o mercado brasileiro e, neste momento, temos uma oportunidade real de negócios, uma boa janela, porque os prêmios, eles seguem, até porque o importador sabe que tem soja para vender, os prêmios também nos portos seguem pressionados. Eu acho que o produtor tem que ir fazendo as suas vendas e fazendo suas médias, aproveitar esses momentos de preço que tem ajudado nos últimos dias, como você falou, desde o relatório, e hoje nós estamos num dia que realmente com muitas influências, tá? Então nós temos, na verdade, hoje, após a divulgação da ata do Fed de ontem, onde a expectativa é de que ainda venha mais, pelo menos 2 aumentos da taxa de juros norte-americana, houve uma pausa, né, nessa última reunião, mas há uma expectativa de novos aumentos. Além do que, durante o longo do dia de hoje, pela manhã, nós tivemos diversos números que saíram, PMI dos Estados Unidos, de serviços, de não manufaturados, com números muito robustos, muito fortes, também no mercado trabalhista. Então, assim, nós estamos tendo hoje um cenário de aversão a risco, porque se acredita que ainda nós vamos ter aumentos na taxa de juros. A tal aumento da taxa de juros, ele ajuda realmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, inclusive, tem um certo descolamento com o mercado mundial, até porque o dólar hoje pela manhã, ele vinha em alta em relação àquela cesta de moedas, né, o DXY, chegou até 0,25 de alta, só que agora ele cai nesse momento, enquanto a nossa moeda sobe aí 1,4%. Hoje nós temos também uma questão interna, né, que faz com que o câmbio seja, o dólar esteja em alta do jeito que está, que diz respeito à aprovação, à votação da reforma tributária. Então, realmente hoje é um momento bom para o produtor ir fazendo as suas médias e acho que ele tem que fazer. Do ponto de vista de soja, a gente vê o produtor se movimentando, inclusive para a safra do ano que vem. No milho, a impressão que eu tenho é que o mercado esses dias ele está lateralizado, né? Ainda existe uma resistência por parte dos produtores pela questão de que, poxa, será que vão ter preços melhores na questão de preços na safra americana? Hoje, por sinal, nós temos uma alta significativa em Chicago para milho, né, com 10 pontos, enquanto a soja cai. A explicação que eu tenho para esses números de hoje é que o mercado físico americano hoje apresenta realmente uma pressão e com isso traz os preços do milho para cima, né? Ainda na data de hoje, nós tivemos a divulgação do monitor de seca, que mostrou, o monitor de uma forma geral, ele mostrou um pouco, uma pequena piora, mas quando você vê a extensão da seca,
tanto no milho como para a soja, houve um recuo de 3%. Ou seja, na semana passada a gente estava com algo ao redor de 70%, no caso do milho, em áreas que tinham sofriam ainda com uma área de seca. Essa semana recuou 3%, já estamos em 67%. Então a soja também teve esse recuo, só que é interessante, o mercado de milho hoje, lá fora, está puxando, como está puxando a nossa B3, por conta também de dólar. Muito bem. Roberto Carlos, para encerrarmos essa nossa entrevista, eu quero aproveitar, e hoje, nessa semana, né, desde a semana passada, desde o lançamento do Plano Agrícola Pecuário, nós temos trazido os representantes de instituições financeiras, cooperativas, bancos, têm participado diariamente conosco. E eu quero saber de você a respeito de como que você enxerga que deve ficar a nova safra brasileira para esse produtor brasileiro que viu preços menores para a soja, menores para o milho, como que ele deve pensar. Mas, por outro lado, você tem custos de insumos mais baixos, talvez um plano safra que não tem os juros ideal, isso é um fato, que inclusive a taxa Selic deve cair a partir do próximo mês, mas essa é a realidade que nós temos para o mercado. Como que você acredita que deve vir essa nova safra, uma vez que isso vai impactar diretamente no mercado nacional e global? Então, nesse momento a gente vê a soja como um produto que vai, na verdade, ficar na ponteira aí. Nós vamos ter a sojificação cada vez mais forte da nossa agricultura, né? Então acredito que a gente vai ter um aumento de área de produção de soja, até porque a soja, independente do momento que o produtor vendeu, ele em todo momento a margem esteve positiva. Evidentemente que quem fez os posicionamentos lá atrás, quando viu um cenário mais preocupante de uma preocupação com o aumento dos ciclos de estoques mundiais, teve uma margem melhor. Ainda hoje, com os preços hoje, por exemplo, vi negócios aqui na faixa de 148 para a soja no Porto, né? Eles ainda são remuneradores ao produtor, enquanto que o milho, como eu disse no início, o produtor hoje, em qualquer região do país, ele está tendo prejuízo para o milho safrinha. Então, eu acredito que o produtor, ele tem a terra, ele precisa plantar, ele vai plantar, tá certo? E também a gente tem o seguinte, né, Fabiana? A gente ainda tem toda uma safra do hemisfério norte que está acontecendo, né? A safra americana melhorou um pouco o clima, mas não sabemos como é que vai se comportar, quais vão ser as revisões de produtividade que virão, né? Mas de fato a gente tem ainda, principalmente no milho, nós temos um estoque muito alto. Então isso deve impactar na decisão de plantio, não só no Brasil, como para a safra americana para o ano que vem, onde nós vamos ver um aumento de área de soja. Então acho que o produtor vai caminhar um pouco mais com plantio na área de soja em detrimento de milho. Mas ele vai ter que utilizar sua área, porque é disso que ele vive, mas infelizmente é um cenário um pouco complicado, uma taxa de juros alta, tá certo? Apesar dos insumos que a relação de troca tem mostrado que está numa situação interessante nesse ano, está muito melhor que o ano passado.